Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem, por aqui eu também estou bem. Hoje então eu venho aqui para compartilhar com vocês um dos meus momentos, no sentido de divisor de águas, eu até poderia dizer, né? O quão bom é refletirmos, né, em busca de darmos consciência ao que nos acontece e percebermos que esse tão dito, né, por aí, divisor de águas, ele traz para nós uma consciência elevada no que concerne a nossa essência. E de fato, o que? Uma essência divina. Então, e como eu quero ser profunda ao trazer isso para vocês? Venho aqui fazer indicações de algumas práticas que eu tenho realizado, inclusive como até inspiração, né? Para todos vocês que estão aí, pois é como dito, se uma pessoa consegue, todas conseguem. Se eu posso, todos podem. E, inclusive, eu acredito que muitos também já estão seguindo esse caminho nesse sentido. E o que é essa busca? Então, aqui, né, antes de tudo, eu já agradeço aos inscritos no canal, pessoal. Todos vocês, é sempre uma satisfação tê-los aqui. Agradeço aos inscritos que estão aqui comigo continuamente diante dos vídeos e também agradeço àqueles que estão aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, se inscrevam no canal, a todos vocês eu peço, deixem o like, comentem, é sempre uma satisfação ler os comentários, mais que isso, estejam à vontade para sugerirem temas. Daqui eu estou, Gislane Abadia, fisioterapeuta e terapeuta. E o meu canal, portanto, fala sobre saúde. Então, mais que esse lado profissional, o lado de trabalho, né, que favoravelmente a gente pode estender àqueles que ainda não tiveram oportunidade de nos conhecerem pessoalmente. Afinal, a vida, uma só vida é muito pouca, né, para tanto. Então, ao colocar o meu trabalho, ao dispor aqui pelo YouTube, na verdade, é como se fosse um assessoramento que eu posso dar àquelas pessoas que estão longe, distantes fisicamente. No entanto, que mais que trabalhar online, né, a nível aí do que a internet nos disponibiliza em favor, né, de diminuir essas distâncias físicas, tem também aqueles que de fato não terão acessibilidade até chegar aqui. Nós temos outras prioridades, né? E tá tudo bem. Mas ao colocar, né, como se diz, dar a cara a tapa pela internet, é mais que fazer um merchan sobre propaganda comercial, questão produtiva a nível profissional, né? Então, isso é para além disso. Na verdade, o meu canal diz respeito ao meu lado humano, embora eu sempre me apresente como fisioterapeuta e terapeuta, né? Porque, profissionalmente falando, tenho que demonstrar de onde tudo se iniciou. Mas, sobremaneira, o que importa mesmo é meu lado humano. Então, fisioterapeutas têm N fisioterapeutas, terapeutas têm N terapeutas, mas aqui o que eu quero trazer hoje, inclusive com a indicação de alguns dos livros, né, que têm auxiliado aí nessa minha caminhada, é dizer a vocês que o caminho da maestria de cada um é justamente, né, o ancoramento que a gente faz quando deixa com que Deus penetre em nosso ser de fato. Como assim? Ele já o é. Então basta nós sentirmos isso e sermos essa extensão do divino ativamente aqui na Terra. Ai, nossa, ela é estrelinha. Não, gente, isso não é só comigo, é com todo mundo. Você aí é uma extensão de Deus, tá? Então, você é uma extensão de Deus, se estiver agindo com aquelas virtudes que já estão sendo trabalhadas a respeito de outros vídeos que eu fiz para o canal. Então, se você age, não é, em bondade, em verdade e em beleza, elas são enraizamento. Elas vão fazer com que você, né, deixe sobressair, né, o quê? Seus dons e talentos. E com o seu autoconhecimento, autoaperfeiçoamento,
seus processos de cura chegam. Você apaziguando as suas crenças que por hora limitam ou limitavam, sugere-se o quê? Um novo eu, o eu sou. Não em falarmos da primeira pessoa, imagina, não é sobre ego. Então esse eu sou, o que é isso, Gi? Gente, eu sou o que eu sou, o próprio mestre já nos revelava esse caminho da maestria. Quanto menos nós somos, né, mais voltamos ao todo. E aí nós somos de fato, como? Centelha divina. Então quanto menos ego, né? Então é aquele lema socrático que eu vivo repetindo, só sei que nada sei. Sugere-se parar de querer compreender tudo porque nunca saberá de tudo? Não, muito pelo contrário. Sugere-se que a partir de um caminho bifurcado, se eu compreendo, é como se fosse um enraizamento de árvores. Aqui eu terei outros prismas de visão e que terei outros prismas de visão. E logo, mais ainda, senhorando-nos de nós mesmos, o que nós precisamos fazer para retornar a esse caminho do meio, que é a ressalva entre o reequilíbrio, e mais que reequilibrar-se nessas emoções, né, que configuram o quê? Um enredo totalmente ao nivelamento emocional, nós retornamos para o estado uno. Uno como? Nossa centelha divina. Somos Deus? Lógico que não. Não somos o Deus Pai Todo-Poderoso. Só Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas nós, em fractais divinos, fazemos a maestria em nossa individualidade, que ninguém mais será. Então, Deus se manifesta na individualidade de cada um. Então, cada qual é um fragmentozinho, é uma poeirinha cósmica, é um cisco, assim como o próprio Chico Xavier falava, que seja, né? Nas elucidações as quais penetrarem no seu arcabouço mental. Mas o que é importante, gente, é deixar as honras ao coração que se faz leve. E conforme nós vamos galgando, né, de modo gradativo, é óbvio, um passo de cada vez, vamos nos reequilibrando, logo o caminho vai ser de reharmonização. Não vamos ter que precisar cair tanto para um lado, depois escolhe cair tanto para o outro. Por quê? Nós compreendemos que não é sobre divisão, dividirmos-nos, né, diante aí do caminho, ou a respeito de darmos atenção a esta ou a determinada coisa. É simplesmente aproveitarmos o lado bom de tudo, pois tudo confere o lado bom. O que não é bom, entre aspas, é no mínimo, desculpem, é no mínimo benevolente. Então, se não é bom a princípio, é sinal de que é melhor ainda. Portanto, é benevolente. O que é esse benevolente? Não é, então, como eu costumo sempre dizer, já ia aproximando aos 8 minutos de vídeo, não sei como eu farei essa edição, então, portanto, eu já começo aqui a chamar a atenção de vocês pelo nome do livro, né? Porque eu já estou conjecturando muito e eu quero fazer uma indicação maravilhosa que tem também trazido aí, né, à tona outro grande divisor de águas na minha vida. Quando pensa que não, né, quando você já passou inclusive pela noite escura da alma, gente, e diga-se de passagem, né, noite escura da alma não é qualquer sofrimento não, não é qualquer catarsezinha não, tá? Então as catarses, né, ou catarses que a gente passa, né, com hombridade, né, com honestidade perante Deus, a nossa própria centelha, com humildade, porque não estamos constantemente no nosso estado de presença divina, eu sou, né? Então, nós deveremos sim fazer esforço para deixar com que a nossa luz ressalte. E, obviamente, quando a luz vem, ela faz contraste onde? Nas sombras. Então, nós jamais deixaremos de conviver com o nosso ego. E até parafraseando um grande instrutor meu aqui na Terra, né, um mentor, numa equivalência assim, estrondosa de luz, numa capacidade de modo até ilimitado, pois é isso que ele nos confirma a partir dos próprios ensinamentos do Mestre Jesus. Existe o espaço Mahatma Gandhi, em homenagem a esse grande ser, inclusive, né, citado, professor Hélio Couto, professor de mecânica quântica. Então, ele traz também formas de exercermos a nossa maestria. Aqui eu quero fazer a indicação, eu nem iria citá-lo, pois eu já cito ele muito em outros tantos vídeos, mas sim, é sempre bom ressaltar, né? Então, a partir daquele grande divisor de águas, né,
que sugere-se o quê? Gente, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Não invalidaremos isso, apesar das nossas ignorâncias em compreendê-lo ao âmago. Então, o alfa e o ômega, só ele é a onisciência, onipotência e onipresença. Cabe a nós tentar fazer com que essa fractalização do todo, seja lá as subdivisões que vieram a partir da primeira mônada, mas que essas mônadas vêm de quê, gente? Do amor. Só existe o amor, o resto é ilusão. É ilusão que nós condensamos a respeito daquilo que acreditamos, das nossas crenças. Crenças essas que farão a nossa ascensão ou nossas doenças. Sim, gente. Então, crença que por ora nos servia, hoje nós já podemos despojar delas, né? Aparar as arestas pontiagudas que muitas vezes nós pisamos, né? E vamos aí nos ajuizando daquilo que nos concerne, compreender o porquê desse sofrimento. Se eu vejo que é uma aresta, por que não parar de pisar nela? Por que não fazer um esforço de escolher um outro caminho purificado, elucidado, esclarecido, menos sofrido? Será onde estão essas crenças que, aos grilhões dos apegos e vícios, né, nos mantêm cativos e reféns do nosso próprio ego? Pois se são crenças que nos limitam, estão fora do amor, mas na prevalência de que compreendamos aquilo que criamos sem o amor, ou seja, não sendo co-criadores, fomos criadores natos de coisas não tão boas. E essas formas, pensamentos, miasmas, cascões, vibriões, implantes, chips, pactos, acordos, contratos, trabalhos que não foram na luz do Pai Criador, portanto, criamos em ausência da luz própria. Qual luz própria, Gi? A nossa própria centelha. Então aqui em outros vídeos também já falamos sobre esse processo e que falaremos ad eternum, que na verdade isso é a evolução do ser, ou os acessos dos quais nós fazemos a nível de expandirmos a consciência para o que se requer, compreendamos as emoções e saiamos dos mecanismos de defesa, onde a gente põe desculpa constante no outro, no externo, no papai, na mamãe, na ancestralidade, seja lá em quem vier refutar a nossa soberba do ego. Então, a despeito daqueles que ainda não compreenderam o que eu falei, tá tudo certo, cada qual faz o seu passo, no compasso, o ritmo e cadência própria do que é digno no seu coração. É com a leveza, não é com peso. Então hoje aqui eu quero similar a apresentar aí tantas e tantas formas de reformas íntimas que eu tanto predisponho ao paciente que me procura, né? A nível tanto dos engendramentos de dores físicas, como reabilitação a nível fisioterapêutico, ou até mesmo, para além da minha graduação, são as especializações que faço constantemente e no interim atual, inclusive sem cessar. Então, eu acabei de me formar noutra ferramenta, porque, gente, expansão de consciência, mas a gente deve garantir o nosso sustento, né? Então, conforme nós vamos compreendendo que tal questão nos auxilia a liberar os nossos pesados fardos da matéria e deixarmos reinar o que, gente? O nosso lado luz. Jamais poderemos falar mal das nossas sombras ou do nosso ego. A eles, simplesmente nós abraçamos com carinho, com honestidade, com humildade, perante Deus acima de tudo. Perante os mestres que nos ensinam e perante o nosso próprio ego e, sobretudo, para o nosso eu sou. Então, nosso eu sou, repito, não na primeira pessoa, e sim eu sou o que eu sou. Como o mestre ensinou, somos parte do todo, do Deus, único Criador. Então, independente das crenças, cultura, né, que a pessoa tem para se manter de pé e firme, aquele que vai expandindo a consciência entende que é irrefutável todos os demais saberes. Então nós não vamos continuar nos separando da nossa própria centelha, logo de Deus, por assim dizer, né, dentro de nós, agindo redivivo como nós, emprestando esse invólucro que na verdade ele é que nos emprestou, como ferramentas dele. Então, quando nós agimos como ferramenta do todo, tal qual nós viemos aqui para ser, agimos de forma melhor,
e sem resistências, liberamos o nosso caminho, mas que nos liberarmos, né, diante aí dessas dores, é nos libertarmos de quem? Do nosso próprio ego. Ele se sente cada vez mais confortável. E quem garante, né, puxar o pequeno fio da meada que desenovelará outros e outras questões e outros conflitos conforme de necessidades? Nós agradecemos já antecipadamente a esses problemas, pois veremos que são benevolentes. Benevolente é no sentido que se dá a palavra, porque inicialmente pode ser que nos fira, mas é o proveito maior que tiramos, pois não existe vitorioso e pessoa de sucesso sem que tenha passado por perturbações que vão fazer com que ela alivie esses pesados fardos da matéria. O honroso mesmo é o caminho da maestria que se faz quando nós ultrapassamos os obstáculos e vamos compreender que sem os obstáculos não haveria aperfeiçoamento. Então, gente, sim, a nossa centelha ela não gosta da facilidade, viu? Embora a pessoa possa ser que deseja ainda uma zona de desconforto, sim, porque a zona de conforto é paradoxal. Então nós vamos ver que mais paradoxal são as analogias infindáveis que nós possamos fazer. Então aqui já 16 minutos do momento do agora, né, o qual eu abri aqui a câmera para poder gravar com vocês, compartilhar este meu momentum. Sim, e se é momentum, ele ultrapassa os limites do segundo anterior, então ele reina, porque nós vamos inalando essa magnitude e inspirados pela intuição, sim, por Deus. O mental superior, nós trazemos aos esclarecimentos tudo aquilo que vem para além de um simples título de vídeo, para que dê entendimento mesmo aquilo que é a alma que chama. Então nós não criamos nem tão pouco expectativas, pois poderemos nos frustrar. E esse não será outro daqueles vídeos anteriores que eu deleto, né? Pois majestosamente nós viemos aí com um objetivo. Falarei sobre a indicação deste livro. Sim, que bom, maravilhas. Só que é inenarrável mesmo quando nós compactuamos com Deus, fazendo de nós ferramentas dele e falamos para além daquilo que o nosso arcabouço mental queria dirigir a termo do momento. Então não, nós não evitamos com que o novo chegue. Então é sim, é para além dos conformes das nossas programações. Aqui o que eu acabei de fazer agora é o estado permanente do humano que já deseja e projeta-se para além das necessidades do ego, que sim, ele vai se utilizar do caos que ele mesmo já se colocou nesses conformes para trazer o quê? Para trazer a organização, sim, a ordem. A ordem, nós aprendemos isso, gente, com Deus. Tudo que é organizado, tudo que tem uma administração, não se perde, pois de modo a dar ordens extraordinariamente nas equivalências do nosso intuitivo, o mesmo portal de luz, que é o mental superior, nós sim agimos como ferramenta do todo, da fonte divina que tudo nutre e mantém. Então, basta que a gente saiba o quê? Inalar essa inspiração do divino e que seja, né, diante aí das belas formas as quais mentores, mestres, o nosso próprio mestre, Jesus, veio nos ensinar. Então, na nossa caminhada, nós teremos vários aperfeiçoamentos indizíveis, seja a nível de uma didática, a nível de curso, seja um experimento de uma riqueza de uma leitura, de um livro, sejam de momentos que nós estamos vivendo ali no exato momento do agora, assim como esse, né? Então queremos falar algo, mas acabamos indo além, sim, porque estamos abertos às inspirações que chegam do alto, né? Da lucidez, do esclarecimento. Então essa luz, ela é compatível a deixar com honestidade e humildade que se revelem as máximas de amor, que o tempo todo são emanadas para nós de Deus Pai. Ou também com esse coração leve já sentindo, são os vislumbres da quinta dimensão, gente. É o amor que ele não se separa de nada, nem de ninguém, apesar das circunstâncias e a despeito das ignorâncias momentâneas, um dia se fará esclarecimento e lucidez, né?
de tudo que é necessário vir para cada um em individualidade. Então, aqui, né, como já tanto falei, eu me inspiro, sim, pois ela, a qual eu vou apresentar, é uma das minhas mentoras, fiz um curso com ela excelente. Então, apresento aqui um livro por Rosemary Resnauer, Maestria Divina. Então, esse livro traz, pessoal, etapas da evolução pessoal de cada um e vai entrando em harmonia com o que se requer para que cada um faça os rearranjos aí na sua própria vida, saindo das crenças que limitam e trazendo esse nosso poder, que ele é espiritual, ele é alquímico, né? Pois nós ficamos até mesmo mais saudáveis do corpo físico, então envolve todos os 7 corpos. Maestria Divina pela editora Almenara. Gente, editora excelente. Já estou apresentando aqui no meu canal também outro livro, Telos. E aí, gente, tem até um vídeo meu aqui no canal, onde eu falo sobre a minha segunda hipnose quântica, tá? É uma hipnose diferente daquela hipnose clássica de regressiva ao passado, tá? Então não é só sobre regressão, na verdade, na quanticalidade. Então há uma diferença. Falo sobre ela num vídeo aqui no meu canal. Em 2025, senti um chamado, deixa eu só desligar um despertador aqui. Em 2025, senti o chamado de fazer a segunda hipnose e tem informações sobre isso e o que eu quero dizer. Aqui não tem como narrar tudo de novo, obviamente, mas aí eu quero considerar, antes mesmo de mostrar para vocês a capa do livro que eu estou lendo a respeito das orientações, né, da luz que veio até mim. Então a lucidez, os esclarecimentos que eu tive naquela segunda hipnose em 2025, bem no finalzinho do último ano, elas trouxeram um comunicado com vida, inclusive, anterior que eu tive na Lemúria. Então, assim, encontrei infindáveis pessoas, né, de modo até, de uma forma até dantesca, as quais, os motivos que eu soube que as pessoas já tinham vivido em Atlântida, né, e na verdade, quem nunca? Mas mais que falar sobre um dilúvio que ele não é, né, muito bem esclarecido a nível, assim, para a humanidade em geral. Mas aqueles que procuram acham, sim, com certeza. Então aqueles que já não estão mais em sono profundo e compreendem nas equivalências das informações que chegam, assim como uma eubiose. Uma verdade, ela vem para somar, não para que você faça, assim, divisões. Então tudo se multiplica para o bem daqueles que têm discernimento, que colocam a essência da sua própria maestria divina. Então fazia parte da minha relembrar, né, as questões que abarcam inclusive vida atual, mas em outras dimensões. No Monte Shasta, na Califórnia, em Telos. Então aqui são alguns livros de Telos, também pela editora Almenara. Então aqui é minha gratidão profunda, não só a própria Rosemary Resnauer, né, a sua estância Gautama Buda lá em Curitiba, inclusive fiz com ela um curso maravilhoso, as Ordens de Miguel Arcanjo, e a partir daí pude me situar melhor, até mesmo nos meus pais monádicos, tá? Então, assim, enfim, esse vídeo é muito pequeno para podermos falar de tudo. E vocês que estão acompanhando aqui comigo as leituras semanais, né, que eu passei de um diário para leituras semanais, porque acaba que priorizada, né, a minha vida em outros âmbitos imprescindíveis, não tinha como eu continuar vindo aqui diariamente. Eu vi que estava ficando um tanto pesado. Então, no mínimo, uma vez por semana eu venho e quero inclusive fazer lives. Mas aí, por hora, eu quero mostrar para vocês outra belíssima leitura que meu mentor, né, guia, ser fractal de luz, veio aqui trazer elucidações e falou: você vai se compreender melhor, pois já foi lemuriana, e a partir deste livro você vai, enfim, né? Tem coisas que são inenarráveis. Tento aqui expressar em palavras, mas a gente não consegue verbalizar tudo. Então, gente, olha aqui, como eu estou retornando ao caminho do meio. Isso aqui também faz parte. Então, mais gente que ler uma Bíblia, que ler Cartas de Cristo, que ler aí, enfim, tudo aquilo que chega nos conformes, por exemplo, compreendermos as guerras para além de Oriones. Então, essa 3G, né, que muitos estão tentando fomentar, entrar neste paralelo, eu digo, não vibrem no medo, não vibrem,
tá? Vibrem na luz, gente, na lucidez que se faz e de modo inenarrável, se você abrir o seu coração para as máximas de amor do Pai. Então é imprescindível que cada um retorne a compreender quem é você. Diga-me quem você é, mas sem responder nadinha que diz respeito ao seu registro de pessoa física, tá? Diga-me quem tu és. Então, gente, é sobre isso. No fundo, todo mundo é no mínimo quem? Eu sou o que eu sou, tá? Eu sou o que eu sou. Como fractal do divino, nós manifestamos vida individualmente. Ninguém vai ser o outro, né? Então, o outro não será o um, mas todos são, inevitavelmente, né? Quem? Extensão do todo, extensão do divino, fractal de luz, centelha divina, partícula de Deus. Da forma que você quiser entender, dos modos que você quiser dirigir essa maestria na sua vida. Então, mais que indicar aqui o livro da Maestria Divina, Etapas para a Nossa Evolução Pessoal, de Josimeire Resnauer, editora Almenara, trouxe também para vocês, contemplem aí, né, mostrando aqui um pouquinho mais de quem nós somos. A maioria das consciências podem ter passado por esses processos, viu, gente? Então isso aqui data de mais de 12 mil anos atrás. Então o nosso amoroso Cristo, ele já preparava o caminho, e antes mesmo dele também vieram alguns avatares de luz, tá? Então procurem saber. E como? A nível de pão e circo, e o que é o pão e circo aí, com todo respeito? Eu falo do lado ruim de tudo, porque assim, o lado ruim entre aspas, né? As ilusões que os egos criam, que nós deveremos retratá-las para retornar só aquilo que é benevolente. E para finalizar, né, até como leitura bônus de quem esteve aqui comigo, o que é esse lado ruim? É o lado melhor ainda, é o lado sombra, que vai trazer a luz, lucidez, ao que precisa ser visto em verdades que trarão cura. Então, a autocura tem esse nome porque ela é consigo mesmo, viu? Então, ela é conosco. A autocura. Então, teremos assessoramento de indizíveis potenciais profissionais para nos auxiliar. Claro, né? Mas mais que termos alguém que nos assessora a isso, é praticarmos aquilo que é orientado durante as terapias, durante os tratamentos, seja lá quais eles forem, né? Então, é de fato trazer essa lucidez, tá? Então, sim, a sombra é imprescindível para que a luz possa contrastar sobre ela e para que a gente vá se purificando. Então, as catarses, né, são melhores ali administradas quando nós tomamos consciência aos poucos de quem nós somos. Então, o caminho do despertar é esse. É você descobrir que o seu salvador é você mesmo e Deus está dentro de você. E tudo que você se utiliza do externo, tá certo? É bom? Claro, é maravilhoso. Mas é como se fosse um belo descortinar de fatos que virão a partir das ilusões que você puxa, retirando os véus, compreende. Qual é a sua verdade? Quais são suas verdades? Quais são as crenças que outrora fizeram valer quem você é em personas, mas que você, despojado dessas máscaras, não tem mais medinho de ver, pois deixou já o ego tranquilo e ele não está afugentado a deixar você ser quem veio para ser. Desenvolver seu melhor potencial, em outras palavras, acessar sua melhor versão, evoluir, gente. É isso, é retornar ao todo, deixar com que ele reine apesar das nossas ignorâncias. E que elas, de modo aí, numa reforma íntima contínua, a gente deixa com leveza. Criar resistência só piora. Criar resistência só faz com que o ego se afugente, né? Só faz com que a gente se afugente da verdade que o outro já está pronto para nos auxiliar, em palavras, em atos e ações. Pois vamos lembrar? Melhor mesmo é o prodígio que se faz praticando a sabedoria que é incorporada a partir de conhecimentos, pois informação sem o servir a Deus não vale de nada, não há prática. Conhecimento, por mero conhecimento, só engrandece o ego. Hipocrisias veladas, fazendo com que, ao invés dessa condensação de ego constante, ai, eu reclamo disso, daquilo outro, vai voltar mais do mesmo. Vamos acerenar nossos pensamentos,
acalmar o mental inferior, deixar com que nas equivalências do nosso meditar e com Deus, Deus medita o que fazer, libera aí seu mental superior para ele agir. No outro vídeo anterior nós falamos de medo ou intuição. Sim, o mesmo canal que libera um, libera outro. Então ele pode estar ocupado só com um. Se o seu mental inferior ocupa a sua vida toda vivendo ou a regime de um passado conhecido ou um futuro ansioso por algo novo, porém ele é baseado em medo e em ansiedade, que ele revela esse passado conhecido, não deixa com que você entre no seu estado de presença, no momento do presente, do agora, que é a única coisa que existe. E o presente não, gente, ele não é utopia, muito pelo contrário. Então quem está aí nos reveses do seu próprio ego compreende isso, mas não. A única coisa que nós temos é o agora. Só a partir do agora você faz do seu momento até mesmo um momentum. Prodigiosamente incorpora tudo que você tem estudado, seja a respeito da Bíblia Sagrada, Cartas de Cristo, infindáveis livros maravilhosos, né? Seja lá ao dispor de uma simples natureza que já te faz conectar com todo, uma oração, uma prece, um meditar. Quando você faz o bem sem olhar a quem? O bônus hora que eu digo, olha, 33 e 33. Se fizer alguma edição, não vai dar exatamente esses segundos para vocês. Mas é só para compactuar aqui com aqueles que ficam até o final, né? Então sempre vale a pena. Bondade, beleza e perfeição. É, como exemplo, a própria natureza. Ela nunca deixará de ser bela. Ela corresponde a todas as 7 leis divinas, inclusive a lei de ritmo. Então existe o tempo de germinar a sementinha, de produzir, né? Florir, embelezar, assim como a sua maturidade e a morte da árvore. Mas que servirá de quê, gente? Adubo. Então a natureza é uma constante. Nada daqui se perde, mas tudo se transforma, pois é energia, mais condensada a nível de carbono no nosso próprio corpo, ou menos condensada, voltando-nos, né, para as ativações de DNA que cada qual vai complementar diante aí desta quinta D, de sentir este amor incondicional mesmo que de modo assim, ainda pequeno, mas são vislumbres de amor incondicional, portanto, no mínimo tem respeito e alto amor. Logo, a termo de sustentar diariamente, senão não vale. É por isso que muitas vezes nós perdemos o fio da meada. Então vamos puxar o fio da meada e nos sustentar. Aí nós sentiremos esse alto amor, né? Como? Assim como a natureza. Não exige nada de ninguém, muito pelo contrário, ela está ao servir de Deus. Empresta sua beleza, sua bondade e sua verdade. São virtudes perenes. Tudo que você faz não pode ser um bem relativo a você mesmo, tá? Então, apesar de quem ainda não compreendeu, a despeito de quem não deseja compreender, tá tudo certo, é livre-arbítrio. É sobre isso que falamos também noutra constante. Então, sim, quer continuar no sofrimento ou já quer entrar na dor que faz com que revele o seu melhor? E você vai compreender que os obstáculos, a eles, toda a nossa gratidão. Então, gente, formulados aqui que estamos, faço as indicações. Assim que puderem, acompanhem comigo os vídeos, pois falaremos mais ainda desses livros. E não estou fazendo propaganda para os autores, tanto Francisco Rugirão, do Perfume das Palavras, editora Almenara, Josimeire Resnauer, da Maestria Divina, e os livros de Telos, né, com a doce e generosa Aurélia Luiz Jones, estando inspirada na sua intuição, ou seja, gente, mental superior. Ela se utilizou da intuição, largou o medinho. Então, gente, vamos largar aqui, ó, só de ficar aqui, ó, em 3D. Olha para um lado, olha para o outro. Vamos parar de nos separar, né? Vamos entrar, olhar para dentro. A saída é para dentro, né? Então, quando a gente está com dores, desarranjos, desajustes, conflitos, mazelas, até mesmo doenças, gente, é para dentro que a gente olha. Vamos ser honestos. Deus Pai, o que tens a me revelar sobre isso? Honestos, né? Humildes. É assim que a gente volta para o todo. E aí, naturalmente, nós estamos prontos a fazer o melhor, deixando com que se revelem o nosso caminho, nossa própria maestria divina. Então Deus, né, nos regendo, é o nosso próprio maestro, em potencial do eu sou. É sobre isso. Então, gente, para todos aqueles que estiveram aqui comigo até o momento, é sempre uma satisfação, gratidão profunda a todos vocês. Compartilhem o vídeo com quem possa gostar e também com aqueles que ainda não ouviram falar. Deixa o like de vocês. Para mim, isso é um potencial de luz, tá? Para vocês pode ser que não seja nada, mas para mim vale muito você ver e deixar o seu like.
Então, como sempre, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.